Viagens e companhias está de novo na estrada. Não temos um destino definido. Vamos a caminho da Europa. A primeira passagem seria por Espanha. Havia que olhar para o relógio, verificar que a hora se tinha alterado e vamos começar este novo vídeo. Cristina, regressámos de novo à estrada. Estamos no mês de março de 2022 e vamos começar uma nova viagem. Não nos vai levar para muito longe porque infelizmente os tempos que estamos a viver não são dos mais agradáveis. Diria mesmo que são momentos extremamente trágicos para a humanidade. Uma guerra na Europa, já bastava guerras para o mundo, são sempre terríveis. Agora uma tão perto de nós é qualquer coisa que nos deixa numa situação, eu diria mesmo trágica, e ela tem influência no nosso dia-a-dia. Mas enfim, vamos procurar viver, aproveitar o tempo que temos disponível para esta viagem, que pensamos que será de 2 meses, e vamos começar por onde? Bem, agora estamos na região de Montalegre, a caminho de Pueblo de Chaves. Sanabria. Pueblo de Sanabria. Para a Espanha para ir para Pueblo de Sanabria, não é? Olha a paisagem maravilhosa que desfrutamos aqui. Oh Cristina, este regresso à estrada é quase 2 meses depois da última grande viagem que fizemos. Quanto tempo andámos? À volta de quê? 2 meses? 2 meses também. 2 meses. Não é? Também foi o mesmo tempo que estamos a pensar que esta poderá durar, mas foi bom. Foi uma viagem muito gratificante pelo sul de Espanha, não foi? Foi, era quentinho. Que sol, Sol. estávamos no outono, a entrar no inverno, mas estava uma temperatura ótima e usufruímos muito. Aí a cena foi engraçado, especialmente o jamón. Lembras do jamón ibérico? Então não havia de se lembrar com todas aquelas explicações. Bom, ainda hoje só de me lembrar nisto, cresce-me água na boca. Foi. O espetáculo. E depois foi Rio Tinto, as minas de Rio Tinto. Também foi engraçado. A coloração do rio era uma coisa completamente estranha. Era impressionante, era É impressionante. a coloração do rio. Mas depois parámos e o que é que fizemos? Fomos montar os esportes das bicicletas. É verdade, temos que falar sobre isso neste vídeo ou num próximo, sobre aquele suporte que pusemos para as bicicletas na garagem. Por acaso nem tem estado a correr muito mal. Não, nós prometemos às pessoas que íamos mostrar, aos não companheiros, aconteceu íamos ainda. mostrar a funcionalidade daquilo, se resultava ou não é? Vamos tentar fazer isso neste vídeo. E depois ainda passámos pela FIL, na Nauticamp, que é convite da CPA, do Clube Português de Autocaravanismo. Fizemos um pequeno colóquio sobre o autocaravanismo e a sustentabilidade que ele pode proporcionar. Foi bastante agradável e conhecemos pessoas muito simpáticas. Tiveram a amabilidade de lá ir só para nos ouvir e partilhar connosco aqueles momentos. Ficamos impressionados por ver que houve pessoas que foram lá só para nos conhecer, não é? Ficamos sensibilizados, não é? É isso, dá-nos sempre vontade de fazer mais vídeos, não é? Pois. É o que vai acontecer durante esta viagem. Ok, e o que nós nos divertimos com os 2 GPS? Reparem que marcámos Pueblo de Sanabria como destino para cada um deles e este está com estas indicações. Faltam 114 km, enfim, vai dando aqui a velocidade, tudo aquilo que precisamos saber. E o outro que é da TomTom, aquele é um Garmin, este da TomTom, quantos quilómetros faltam ali? 110. 110. Curiosamente nunca conseguem acertar os dois ao mesmo tempo. É que a gente se diverte com isto. E pergunto, e porquê é que temos 2 GPS? Já falámos sobre isso num vídeo anterior, mas não contámos uma pequena história. É que estávamos a viajar em Itália, em Génova, íamos a caminho do parque campismo, por meio da localidade, na parte antiga, ruas muito estreitas, só tínhamos o GPS o TomTom. Por acaso estávamos a viajar com uns companheiros que vamos encontrar, pensamos nós, em Pueblo de Sanabria, o Tomás e a Rosa. Então íamos por essa via, uma rua estreita, na parte histórica da cidade, a caminho do parque campismo, e de repente o meu GPS bloqueou. Eu ia à frente e fiquei sem saber se havia de virar à esquerda, à direita, o que é que tinha que fazer. Gritei para o Tomás, para os intercomunicadores que estávamos a usar: Tomás, diz-me a direção porque eu perdi o GPS. Bom,
A partir daí prometi a mim mesmo nunca mais viajar sem 2 GPS. Mesmo que falhe um, pelo menos sem outro. Mesmo que eles não consigam dar as direções em simultâneo. E ainda temos por vezes o telemóvel. E por vezes ligamos o iPad, o telemóvel, assim, que a gente não gosta de se perder. Olha, vamos virar para a autoestrada agora. Enquanto íamos tendo estas recordações, deixámos o nosso país e entramos em Espanha. O Pueblo de Sanabria estava logo ali à frente. Faz parte dos pueblos mais belos de Espanha. O local para estacionar tem condições com uma vista fantástica. E tivemos muita sorte porque conseguimos filmar estas imagens com sol lindo. Pouco depois começava a chover. Não havia de parar até ao final deste dia. Mas saímos com chuva para trabalhar, também saímos com chuva para passear. Vamos visitar Pueblo de Sanabria. O acesso à localidade a partir do local de estacionamento é muito fácil. Basta subir aquelas escadas e pouco depois já percorremos estas ruas que têm um ar tão medieval. Esta localidade desenvolveu-se à volta de um castelo construído no século XV por Dom Rodrigo Afonso de Pimentel. Apesar da chuva, não deixámos de admirar a sua catedral. E enquanto íamos percorrendo as suas ruas debaixo de chuva e apreciando o que nos ia oferecendo, não podemos deixar de pensar que Pueblo de Sanabria em português quer dizer Povo de Seabra. A chuva não nos dava tréguas, mas mesmo assim ainda tivemos coragem de nos acercar do mirador para observar o enquadramento que rodeava o castelo. Mais umas fotos para o cartão de memória do telemóvel e vamos, mas é visitar o interior do castelo, que sempre é um pouco mais abrigado. Las murallas y la salida de nuevo por aquí. ¿Vale? Buena visita. À entrada cumprimentámos o Dom Rodrigo Pimentel e fomos ver uma exposição sobre o lobo ibérico. Curioso, ficámos a saber que no entorno do Pueblo de Sanabria existe a maior densidade de lobo selvagem em toda a Europa. A visita ao castelo, com o apoio de meios audiovisuais, tornava-se muito interessante. E muito íamos descobrindo sobre a história do Pueblo de Sanabria. Mas a chuva lá fora continuava a cair com força. Estava na altura de deixar aqui o soldado a tomar conta do castelo e começarmos a pensar a regressar à autocaravana. E nós que tanto gostamos de estar dentro da autocaravana a ouvir a chuva a cair. Havia que apressar o passo, até porque o dia estava a chegar ao fim. E também este vídeo. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal para podermos continuar esta viagem juntos. Até ao próximo vídeo.